E aí, pessoal, tudo bem? Passaram bem a semana? Hoje, para a aula de biologia, a gente para de falar de moléculas orgânicas, então a gente falou lá de carboidratos, de proteínas, de lipídios, da água, e a gente começa uma discussão muito interessante dentro da biologia, que é sobre a origem da vida na Terra, porque é uma discussão que até hoje intriga muita gente. Então, muita gente tem dúvidas dessa origem da vida, como surgiu o primeiro ser vivo, como que era o primeiro ser vivo. Então, hoje a gente discute um pouquinho sobre esses aspectos da evolução da vida na Terra. Então, uma coisa que muita gente se questiona, porque isso aconteceu há 3,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Então, antes da gente falar disso, a gente tem que entender que toda a complexidade que a gente tem hoje, aqui onde eu estou circulando como tempo atual, ela tem uma história ao longo dos milhares de anos. Então, se a gente continuar aqui essa espiral até o início, a gente vê aqui a formação da Terra, que se deu aproximadamente há 4,6 bilhões de anos atrás. E se a gente seguir aqui esse fluxo aqui da evolução, a forma primitiva de vida, se a gente pegar aqui, ó, algas, bactérias, a gente tem aqui os peixes, depois vem aqui para anfíbios, répteis. O primeiro ser vivo pode ter surgido aqui, ó, aproximadamente há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, essa complexidade que a gente tem hoje, é interessante que a gente estude todo esse aspecto evolutivo da Terra para entender essa complexidade atual. Então, como surgiu a vida na Terra? O primeiro aspecto que a gente discute aqui. Surgiu com uma teoria muito interessante também, que é chamada de Big Bang, que foi a grande explosão que deu origem lá ao sistema solar como um todo. Então, essa poeira cósmica originou basicamente todos os planetas que a gente conhece e muita coisa que a gente não conhece ainda do sistema solar. Então, acredita-se que o planeta Terra ele surgiu então com o Big Bang. Nessa explosão, o planeta Terra ele era totalmente incandescente, ou seja, ele estava pegando fogo. Então era uma condição totalmente impossível de ter vida neste planeta, como a gente está vendo aí nessa imagem. Então um planeta que é muito quente, um planeta que tem muitas rochas pegando fogo entre si, né? Não tem como ter vida. Então aí surge principalmente a pergunta que como a vida poderia surgir em condições como essa do planeta Terra, como mostrada aí. Então, dentro deste planeta Terra, ele sofreu algumas transformações ao longo do tempo, formando os continentes. Então a gente tem aqui a Pangeia, né, que era esse supercontinente, onde a gente tinha os continentes atuais ligados entre si. E durante essa transformação do planeta Terra, teve a possibilidade de surgimento da vida, então. Para a gente entender como que era o primeiro ser vivo, antes a gente tem que entender como que era a condição da Terra primitiva. Então é o que eu coloquei aqui, Terra primitiva. A Terra primitiva, ela tinha altas temperaturas, tinha alta atividade vulcânica, ou seja, vulcões em erupção a todo momento, como a gente pode ver aqui, ó, tanto aqui quanto na imagem de cima. Descargas elétricas, então tinha tempestades de raios, tempestade de chuva tóxica também, água tóxica que tinha aqui, gases tóxicos, então tinha metano, tinha monóxido de carbono, outros gases também, amônia, que fazia muito mal se tivesse algum ser vivo existente ali, e oceanos vastos com águas muito salgadas. Então a gente tem aqui uma condição totalmente impossível de ter vida na Terra. Então aqui é uma representação bem interessante que a gente tem sobre a Terra primitiva, que a gente percebe aqui continentes totalmente inóspitos, ou seja, sem vida, vulcões em erupção, tempestades elétricas e com chuva tóxica também. A gente tem, além disso, os gases tóxicos aqui na atmosfera e a gente tem uma temperatura muito alta. E não tem o oxigênio, que é fundamental para grande parte dos seres vivos respirarem. Nessa Terra primitiva, ao longo do tempo, esses oceanos foram ficando um pouco mais favoráveis para ter vida. Então eles começaram a ter uma água mais possibilitada para a vida, eles começaram a ter o oxigênio depois de um tempo, tudo isso graças a transformações que aconteceram nessa Terra primitiva. Então, na Terra primitiva, se a gente entender o conceito geral dela, a gente entende uma das teorias da hipótese da origem da vida. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o oceano primitivo, o fundo do mar.
Na presença desses gases tóxicos e descargas elétricas, junto com essas rochas aqui trazendo temperatura para a água, algumas moléculas orgânicas simples foram surgindo. E esses aglomerados de moléculas orgânicas simples acabaram se tornando moléculas orgânicas complexas ao longo do tempo, por causa do calor, por causa da radiação, por causa da água, formando aqui essas estruturas que são chamadas de coacervados. É um nome interessante para lembrar, importante. Coacervados provavelmente foram as primeiras formas de vida que a gente tem aí. Não vida ainda, mas um aglomerado orgânico, já que a gente é basicamente um aglomerado de matéria orgânica. E esses coacervados, quando se uniram, começaram a se reproduzir, deram origem às primeiras células. Então a gente começa a entender como que era o primeiro ser vivo, que surgiu nessas condições da Terra primitiva. Então, essa origem da vida que a gente já percebe aqui que se deu na água, esse oceano e esse caldo primordial, o caldo primitivo. O que era esse caldo primitivo? Eram moléculas orgânicas dentro de uma solução de água. Como que elas surgiram? Elas surgiram aqui na presença de gases tóxicos, vapor de água, descargas elétricas e o calor dos vulcões, formando então uma evolução até chegar a seres um pouco mais complexos. Tudo bem? Bom, como que era esse primeiro ser vivo então? Eles surgiram na água, como a gente discutiu. Eles são unicelulares, formados por uma única célula e muito simples, não tem nem núcleo ainda, tem um material genético ali espalhado em um líquido dentro dessa célula. Atualmente, eles são semelhantes a bactérias fotossintetizantes. Eles formavam estruturas chamadas de estromatólitos, que são essas pedras aqui, ó, que isso aqui é um fóssil que até hoje existe em alguns continentes. Foram chamados de moléculas primordiais ou coacervados, como a gente viu ali no slide, que nada mais é do que um aglomerado de moléculas orgânicas que conseguiu se reproduzir. Então, dando origem a outros seres vivos iguais no primeiro momento e foram evoluindo para formas mais complexas ao longo do tempo. Tudo bem? Bom, quem que comprovou tudo isso daí? Dois cientistas chamados de Miller e Urey. Eles reproduziram a Terra primitiva em laboratório e conseguiram produzir as moléculas orgânicas através de moléculas inorgânicas. Então eles surgem a vida a partir de algo que não tem vida. O que eles fizeram aqui então? Eles pegaram aqui água e ferveram essa água. Colocaram calor aqui para evaporar essa água. E esse vapor de água que subia por aqui, nesse caninho, a hora que chegava aqui, eles colocavam gases tóxicos nesse balão. Então, eu colocava gás tóxico aqui. Então, tem metano, tem hidrogênio, amônia, vapor de água que veio por aqui, gás carbônico, entre outros gases, e colocavam descargas elétricas aqui para simular os gases tóxicos, o vapor de água quente que tinha na atmosfera e as tempestades de raios que tinham na atmosfera primitiva também. Então, eles reproduziram aqui toda a Terra primitiva. O que eles fizeram depois? Eles resfriaram aqui neste condensador e a hora que essa água voltou a ser líquida aqui, eles coletavam nesse tubo moléculas orgânicas. Coletavam semelhantes a proteínas que a gente tem atualmente através de alguma coisa que não tinha nenhuma capacidade de vida. Então, eles reproduziram a Terra primitiva e confirmaram o surgimento de moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, então. Ok? Bom, e eles chamaram isso de microesferas proteinoides, ou seja, pequenas esferas de proteínas. Isso tem vida ainda? Não, uma proteína não tem vida. Só que a partir de um momento, essas proteínas começaram a se juntar e a se dividir. Então a gente percebe aqui, por exemplo, essa proteína dividida, ou essa microesfera proteica, né, dividida com essa daqui. A gente tem espaços ainda que elas estão se dividindo. Olha essa daqui se dividindo em duas. Então a gente pode concluir algumas coisas com essas microesferas proteinoides. Elas são individuais, ou seja, já é um indivíduo em si. Elas têm capacidade de divisão. Elas têm metabolismo próprio, ou seja, elas têm reações químicas dentro delas que possibilitam o crescimento e a divisão delas. Elas têm armazenamento de informações genéticas, ou seja, ela pode ter já filamento de DNA e RNA, ou seja, o material genético delas. E elas têm uma hereditariedade, ou seja, ela passa informações para as cópias que elas fazem de si mesmas.
Tudo bem? Então aqui a gente tem já o início do surgimento do primeiro ser vivo, quando essas proteínas ou essas microesferas proteinoides começam a se juntar e a formar o primeiro ser vivo lá na água da Terra primitiva, então, chamados de coacervados, como a gente já discutiu. E elas têm DNA e RNA como material genético, ou seja, já é quase uma célula pronta aí, né? Outra hipótese para o surgimento da vida na Terra, que não esse aglomerado de moléculas orgânicas, então, os coacervados, é uma hipótese chamada de panspermia cósmica. Panspermia vem de semente que veio do céu. Então, como uma definição, eu coloquei aqui assim, ó, existiram partículas de vida que teriam caído na Terra acompanhadas de cometas e meteoros. Essas partículas seriam como esporos prontos para germinar. Então tá lá o cometa, vem o ETzinho, pega carona nesse cometa e chega na Terra, fala, opa, vou colonizar aqui. Não é bem assim que acontece, mas é uma hipótese que muita gente acredita, porque durante o Big Bang teve uma explosão tão grande de poeira orgânica que pode ser que algumas dessas poeiras tenham caído na Terra com moléculas orgânicas. E aí desenvolve a vida a partir da evolução dessas moléculas orgânicas. Então lembrem que a panspermia cósmica é uma teoria que veio, ou uma hipótese, que a vida teria surgido na Terra através de vida que veio de outro planeta. Ok? E quando a gente pensa, então, como surge um ser vivo, nos tempos atuais, por exemplo, a gente tem duas ideias dessa geração dos seres vivos, que é muito importante agora essas duas teorias que a gente tem. A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Depois a gente volta em todos esses textos aqui, vocês podem pausar depois que eu explicar cada uma das teorias. A abiogênese, ao pé da letra, significa aqui, ó, A é sem, bio significa vida e gênese significa origem ou criação. Ou seja, a vida surge de algo que não tem vida. E a biogênese, bio é vida e gênese é criação, a vida surge de algo que já tem vida. Então vamos entender certinho cada uma dessas teorias que são muito importantes para a biologia. A biogênese primeiro. Teoria chamada de geração espontânea, ou seja, a vida surge de algo que não tem vida, através de um princípio ativo. Vou explicar esse princípio ativo para vocês daqui a pouquinho. Quem defendeu muito essa teoria foi Aristóteles e foi também um pesquisador chamado de Van Helmont, como vocês podem ver aqui. Então ele dizia que tem algum princípio ativo que vai fazer com que a vida surja em determinadas condições. Então ele dizia, por exemplo, que se ele pegar uma camisa suada, colocar aqui trigo em cima, depois de um tempo surgiriam ratos a partir daí. Então ele dizia que a camisa suada era o princípio ativo para o surgimento de ratos. Meio louco, né? Mas fazer o quê? Aqui a gente tem um outro exemplo que é da criação de sapos. Então ele dizia que o barro presente nas beiradas dos lagos faziam surgir sapos dali. Então aqui acreditava-se que sapos, cobras e crocodilos podiam surgir da transformação do lodo dos charcos, ali dos lagos então. Então essa teoria teve uma corrente tão grande de seguidores que muita gente acreditou nela por muito tempo. Só que o que faltou aí? Faltou um método científico, aquilo que a gente viu de observar, discutir, criar uma hipótese e confirmar essa hipótese. Faltou observação. Então tinha até livro de receitas para criar qualquer ser vivo. Eu quero criar um ser humano, eu quero que surja um ser humano. Eu vou lá no livro de receitas, eu pego os materiais e eu consigo fazer um ser humano. Muita gente foi adepto dessa teoria. Mas depois de um tempo dessa teoria de que a vida surge através de um princípio ativo que não tem vida, alguns pesquisadores começaram a ir contra essa teoria. Porque, por exemplo, Van Helmont dizia que se eu colocar um tanto de carne moída dentro de um copo, depois de um tempo, moscas vão começar a surgir dessa carne moída. Então ali a gente tem o princípio ativo sendo a carne moída. Mas pesquisadores, então, por exemplo, Francesco Redi, que é italiano, ele testou experimentalmente essa teoria do Van Helmont de abiogênese. O que ele fez? Ele pegou um frasco, colocou um pedaço de carne e deixou aberto. Pegou um outro frasco, colocou um pedaço de carne e vedou totalmente. E ele pegou um terceiro frasco, colocou um pedaço de carne e colocou uma gaze, que o cheiro da carne poderia sair, mas as moscas não conseguiriam entrar.
E ele, duvidando dessa abiogênese, então, no primeiro frasco, ele confirmou ali que realmente tinham moscas aqui na carne. No segundo não tinha nada e no terceiro tinham larvas em cima da carne, nessa parte aqui da gaze. Então o que ele começou a discutir? Não é a carne que era o princípio ativo para surgir moscas, mas sim elas atraíam alguma forma de vida até ela. Depois a gente volta nisso então. Teve um segundo pesquisador que começou a duvidar um pouquinho dessa biogênese, que foi o Needham, o Needham e um seguidor dele, que era o Spallanzani, que eles continuaram tentando derrubar a biogênese. O que o Needham fez? Primeiro passo aqui, ó. Ele ferveu um caldo nutritivo, então um caldo de legumes, por exemplo, e depois de um tempo surgiam micro-organismos ali. E o Spallanzani, ele fez a mesma coisa, só que com um frasco fechado. E ele percebeu que quando estava fechado não surgiam micro-organismos. Ou seja, o caldo não é o princípio ativo para surgimento de micro-organismos, bactéria, fungo, entre outros. Precisa ali que esse micro-organismo venha do ar, olha aqui, ó, venha do ar e colonize todo esse caldo nutritivo. E o terceiro e último pesquisador que duvidou da abiogênese e confirmou que ela não era muito verdade foi o Louis Pasteur, que ele criou o experimento do pescoço de cisne. Então, Pasteur, vocês devem ter ouvido falar em leite pasteurizado já, tem a ver com esse experimento aqui. O que ele fez? Ele preparou o caldo nutritivo com base lá nos experimentos de Spallanzani e ele ferveu esse frasco aqui. Quando ele ferve, ele esteriliza e ele mata todos os micro-organismos aqui presentes. Depois que ele ferve, ele colocou aqui um vidro para vedar o ar desse tubo, deste balão aqui então. E aqui ele conseguiu curvar o pedaço de vidro. Por isso que esse experimento é chamado de pescoço de cisne, porque isso aqui lembra, segundo ele, um pescoço de cisne. Quando ele curvou o vidro aqui, ele não tinha mais micro-organismos aqui e ele fez uma pressão aqui dentro, impedindo que micro-organismos entrassem nesse frasco. Então, ó, o caldo nutritivo do frasco, com pescoço de cisne, mantém-se livre de micro-organismos. E depois que ele quebra esse pescoço de cisne, aí sim começam a surgir os micro-organismos no caldo. Então ele derrubou a teoria da biogênese e criou a teoria da biogênese. Por quê? Porque esses micro-organismos que foram encontrados aqui, eles não surgiram do caldo primitivo. Eles vinham aqui do ambiente de algum micro-organismo já existente. Então, na teoria da biogênese, que é a mais aceita atual, a gente tem que os seres vivos surgem de algo que já tem vida. Por exemplo, as larvas de mosca aqui dessa carne não surgiram da carne. Elas vieram de adultos de moscas que pousaram na carne e colocaram os ovos aqui. Quando tem a gaze, elas sentiram o cheiro, mas não conseguiram passar, então deixaram os ovos aqui. E no terceiro caso não tem nada, está totalmente vedado. Ok? Então lembrem dessa diferença de abiogênese e biogênese. Até tem aqui para vocês, ó, a biogênese que eu peguei aqui do Brasil Escola. A biogênese, ou teoria da geração espontânea, afirma que a vida poderia ter surgido de matéria sem vida. Exemplo, camisas sujas poderiam originar ratos. E a biogênese surgiu para contrapor a abiogênese. Segundo a biogênese, os seres vivos são originados apenas de outros seres vivos pré-existentes. Ok? Então tem alguns exercícios para vocês fazerem baseados nessa aula. Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok? Então um abraço e até mais.